Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para o nosso canal. E aqui nós estamos fazendo aqui esse procedimento, né? Uma coisa que eu não gosto de fazer na época chuvosa. Nós estamos nesse momento de chuvas aqui, mas teve um momento que eu precisei fazer esse trabalho com essa planta. Ela estava nesse vaso, vocês podem observar, totalmente tomada pelo vaso. Inclusive o vaso já estava aberto e eu precisei fazer esse procedimento. Eu já tirei ela do vaso e fiz toda a limpeza das raízes, né, que tinha aqui, como a gente vai mostrar nessa planta aí. Essa daí eu acabei de tirar do vaso também. Então fica essas raízes, né, fininhas, que a gente precisa fazer a limpeza das raízes, nós chamamos de depilação. E aqui eu já fiz toda essa depilação e esse é o momento da gente replantar, né? Porque nós estamos na época chuvosa e nós precisamos colocar nossa plantinha no vaso, né? Então eu escolhi essa bacia, que tem mais a ver, né, com o tamanho da nossa planta. Ela tem uma profundidade, né, que ela pode ter mais espaço para as raízes crescer e se desenvolver. Então eu quero só mostrar para vocês aqui como é que eu faço, né? Eu tiro todas as raízes fininhas, aproximo mais um pouquinho. Aqui tinha uma podridão nessa parte, coloquei o fungicida, né? Fiz esse procedimento, não coloquei cola, mas ela já está alguns dias fora da terra, mais ou menos uma semana ela está aqui se recuperando dos cortes. E agora eu vou replantar a minha planta para que ela venha emitir novas raízes e dar procedimento ao seu crescimento, né? Então, é assim que a gente faz. Muitas pessoas me perguntam, né, como é que a gente faz esse procedimento, como é que a gente trabalha a raiz, trabalha o levantamento do caudex. Isso chama-se um levantamento de caudex, que eu não faço nessa época, fiz por uma necessidade, né, que a gente só deve trabalhar as nossas plantas, levantando o caudex, fazendo qualquer outro tipo de procedimento, né, mais drástico, se não estiver chovendo. Mas como aqui houve uma necessidade, tinha uma podridão e eu tive que fazer esse procedimento. E aqui nós vamos agora, esse momento aqui é o momento do replante, né? Replantar a nossa plantinha, porque ela precisa emitir novas raízes para crescer, continuar crescendo. Não vou fazer nenhum trabalho de afastamento de raiz, porque ela já está bem, né? Eu só vou mesmo replantar, é bem simples. Esse vídeo é bem simples, mostrando para você como é que você vai replantar a sua planta num novo vaso, com uma nova terra, com um novo substrato, né? Aqui está o nosso substrato. Também uma coisa que eu não faço na época chuvosa, né? É colocar muitos adubos, porque a planta não vai ter muita necessidade de ter muitos adubos, né? Até porque ela vai ficar num lugar sombreado, ela não vai para o sol direto. Então, eu só fiz aqui uma mistura de terra do nosso substrato, como eu costumo fazer, e acrescentei uns adubos orgânicos, né? O que seriam esses adubos orgânicos? A gente tem um vídeo aí no nosso canal falando sobre ele. Então, coloquei pó de café, coloquei casca de ovo, coloquei, já tem o nosso substrato, né? O pó do carvão. Então, são esses adubos orgânicos que a gente tem na nossa casa. Eu coloquei aqui para vitaminar o meu substrato. E aqui eu já coloquei um pouco, né, dessa terra, não coloquei nada de adubo químico, porque eu não quero nesse momento. Se no futuro ela precisar de adubos químicos, eu venho e coloco aleatoriamente. Então aqui a gente está preenchendo o nosso vaso, porque eu quero deixar ela bastante espaço para crescer as raízes, né? Porque geralmente uma planta nesse porte, você deve fazer o levantamento do caudex dela de ano em ano. É sempre bom você trocar essa terra, porque como ela vai passar o ano todinho tirando os nutrientes da terra, a terra chega ao momento de ficar pobre. Então você precisa trocar. Então aqui eu só vou mexer nela daqui mais ou menos um ano. E aí eu vou colocar aqui a minha planta. É bem simples, como vocês viram. Não precisa soterrar muito. Tem pessoas que vão fazer o replante da sua plantinha e enterra ela. Não precisa, porque o que me interessa é ela emitir novas raízes, né? Você vê que ela não tem quase raiz ciliar, que são essas fininhas, né? Ela não tem quase nada. Ela vai emitir novamente essas raízes e aí ela vai crescer. Então eu não preciso enterrar muito ela. Quando você for fazer o levantamento do caudex da sua planta, não precisa enterrar. Você apenas senta ela em cima do substrato
né? Prepara aqui, pronto. Aqui a gente fez isso aqui. Nesse momento eu preciso colocar alguns suportes para segurar ela, porque senão ela não vai se segurar sozinha. É nesse momento que eu uso esses palitos de churrasco, como eu já tenho falado para vocês. Eu vou colocando aqui como suporte, né? Eles são colocados estrategicamente. Eu uso apenas 3, não há necessidade de mais. E aí eu venho com essa fita aqui que eu uso, que é a fita, pode ser com cordão, pode ser o que você tiver na sua casa aí. Mas aqui nesse momento eu estou usando a fita de enxertia. Tirei um pedaço, dei uma esticada e vou fazendo aqui esse procedimento de amarração da minha planta. Você observa que eu já soltei ela, ela se segurou, mas como ela não tem raiz ainda profunda, isso aqui é apenas uma garantia para que ela venha se sustentar, né? Depois crescer as suas raízes e poder se desenvolver com mais segurança. Porque é importante, meus amigos, que a sua plantinha, a plantinha que está sendo replantada, ela precisa estar firme. Se ela não estiver firme, o que que acontece? Ela não consegue se fixar na terra. E isso aqui é para a gente fixar ela na terra e ela vir desenvolver as suas raízes. Como eu mostrei para vocês, que não existe nenhuma raiz ciliar. E aqui esse procedimento aqui é apenas para segurar a sua planta e ela não vir tombar, né? Então eu estou fazendo isso aqui. É muito simples, o mais difícil quando você vai fazer um levantamento de Caudex é você fazer a limpeza das raízes, né? Que é um processo que demora mais, que você precisa estar tirando aquelas raízes que você não quer, né? Então aqui a gente vai trabalhando as raízes, né? Se for para enterrar, fazer um trabalho aqui nessas pequenininhas, a gente vai fazendo. Você observa que essa aqui não alcançou a terra, essa raizinha aqui, mas eu vou colocar uma terrinha nela, porque eu quero que ela se desenvolva. Eu vou colocando mais uma terrinha aqui, eu quero que ela encoste, porque se não houver esse contato, ela não pode, a raiz não vai crescer. Então eu vou colocando aqui para ter esse contato com a terra. E aí a gente vai trabalhando aqui, completando, para ela ficar bem legal, né? E conseguir emitir novas raízes quando ficar no contato com essa terra. Então esse aqui é dessa forma que a gente faz esse procedimento. Essa raizinha eu vou botar bem para cá. É dessa forma, é bem simples, não tem segredo você fazer esse levantamento. Como eu já falei, o difícil é você limpar as raízes, né? Que eu vou colocar ela bem aqui. Difícil é você limpar as raízes, dá muito mais trabalho, que é necessário fazer, porque você não precisa nesse momento de mais raízes, você tem que tirar os excessos. E aqui a gente vai fazendo isso aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Depois que eu coloquei minha planta no vaso, o que é que eu vou fazer com ela? Qual é o meu procedimento, né? O meu procedimento é não deixá-la ir para o sol e nem pegar chuva. Ela precisa ficar no local sombreado. Ela precisa ficar no local onde ela vai se desenvolver, trabalhar o seu metabolismo, né? Então tem que ser um local que não pegue chuva, que eu vou deixar ela nesse localzinho que pega apenas esse mormaço, né? Porque aqui nós temos um sombrite. E vou deixar ela desenvolver. Nesse momento, se eu quiser, eu posso fazer a poda das raízes daqui dos galhos, né? Eu posso fazer a poda dos galhos, se eu quiser. Se eu não quiser, eu posso deixar dessa mesma forma. Você observa que ela está bem nutrida, bem desenvolvida. Os galinhos, os brotinhos já estão nascendo. Isso aqui é uma roxa tripla. E aí eu estou fazendo aqui desse procedimento, mostrando para vocês como é que eu faço. E agora eu vou colocar essas pedrinhas para dar mais sustentabilidade na minha planta. E ela possa se desenvolver mais. Não ficar balançando, né, aqui, porque é importante isso, ela tem que ficar fixada. Como eu falei, o meu substrato ele é muito simples. E aqui ela vai ficar uns dias, né, se recuperando. E aí, daqui uns dias, quando ela já estiver bem recuperada, bem firme, aí é que eu levo ela para o sol. Ela não precisa de sol nesse momento, ela precisa de um solo úmido, né? Um solo bem úmido para que ela venha desenvolver
as suas raízes ciliares. Então você não precisa regar muito também, já que ela não está no sol. Então aqui você vou passar mais ou menos uma semana para começar a regar ela. E aí nesse momento você vai só observando a sua planta e quando ela estiver no ponto de ir para o sol, aí que você leva ela para o sol pleno. Então esse é o nosso vídeo de hoje, né, mostrando para você como você vai replantar a sua plantinha, né? Como você vai fazer esse transplante para um novo vaso. Você tem uma planta aí que já está quebrando o vaso em que ela está, então você tem que fazer esse trabalho. É necessário você fazer esse trabalho para que ela fique mais bonita ainda. Observe que nós levantamos mais ou menos 4 dedos, né? Que essa parte branca é a parte que estava soterrada. Então nós levantamos 4 dedos e daqui a mais ou menos um ano a gente volta a fazer esse mesmo processo nessa mesma planta, levantando novamente o seu caldex. Ela já vai ter crescido novas raízes, já vai estar bem grossas as suas raízes lá embaixo, e a gente tem que fazer de novo o levantamento. Então é isso aí, meus amigos. Se você gostou aí do nosso conteúdo, né, tem muitas pessoas perguntando como é que faz, tá aí a nossa dica, né, de como você vai replantar a sua plantinha e de como você vai fazer esse procedimento. Fica aí a nossa dica. E compartilhe com seus amigos esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa um comentário aí. E até o nosso próximo vídeo.